Fala pessoal, parte 3 agora, certo? Diz assim, questão de número 10. Ao usar uma lanterna em uma sala escura, um estudante ilumina uma bola de futebol e observa que a sombra formada na parede oposta é envolvida por uma região de penumbra. Olha só, fala de penumbra, eu já sei que vai ter ou vai ser uma fonte extensa, não é? Sombra, somente sombra, fonte pontual, está muito longe. Quando aparece penumbra, o objeto está muito perto da fonte luminosa, tá bom? Porque na penumbra vai formar sombra, tá aqui, ó, sombra, e em volta tem uma leve escuridade, ok? Tá certo? Então eu tenho sombra e penumbra, como mostra a figura abaixo. Como é uma boa estudante, sabe que a penumbra aparece. Por quê? A bola é perfeitamente esférica? Não. Os raios de luz não se movem perfeitamente em linha reta? Não, está errado isso. Existem múltiplas reflexões? Não. A fonte de luz não é pontual, perfeitamente. Por ela não ser pontual, ela é o quê? Extensa, tá certo? Questão de número 11. Então, 10, letra D, a 11. Pela figura, nós vamos ver o seguinte. Na figura abaixo, F é a fonte de luz, é uma fonte extensa. Por ser uma fonte extensa, ela produz sombra e penumbra. E A é um anteparo opaco, fonte, aqui está o anteparo, aqui está a superfície, onde vai ser projetada a sombra e a penumbra. Se você lembrar bem do eclipse solar, você vai ver que sempre no centro é a sombra e ao redor é a penumbra. Não é? Então, ficou claro aqui que no centro eu vou ter a sombra, no 2 é sombra, no 1 penumbra e no 3 penumbra. Então, é penumbra, sombra, penumbra. Penumbra, sombra, penumbra, letra C. Muito fácil, muito tranquila essa questão. Aqui, na questão de número 12, durante um eclipse solar, Sol, Lua e Terra, não é? Nós temos aqui a sombra, temos penumbra e a região totalmente iluminada. Ele diz assim, no cone de sombra, aqui no cone de sombra, vê-se um eclipse parcial? Não, vê um eclipse total, o Sol se esconde perfeitamente, não tem passagem nenhuma de luz. Na região de penumbra, vê-se um eclipse total? Não, o eclipse total está aqui, ó, na região do cone de sombra, tá certo? Na região plenamente iluminada, vê a Lua eclipsada? Não, não vê coisa alguma. Na região da sombra própria da Terra, vê somente a Lua? Não. Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar, portanto, é a letra E. Ok? Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar, nem parcial, nem tampouco total. Na questão de número 13, diz que 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura. Aqui tem a lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, não é? Pelo princípio de caminhos independentes, né? Independência dos caminhos de propagação, elas se cruzam, não é? Mas cada uma segue o seu caminho. Olha só, o feixe 1 é o vermelho, o feixe 1 é o vermelho. Então, o vermelho vem aqui no D, ó. O D é vermelho, né? O 2 é verde, então o C vai ser verde. Tá certo? Vai anotando. O 1 é vermelho, D é vermelho. O C é verde. E o 3 é azul. O 3 é azul. Os 3 feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D. Olha, gente, quando eu cruzo vermelho, verde e azul, a teoria nos mostra que vai nos dar uma tonalidade branca. Então, o A é branco. Quem tem branco aqui? A, B e D. Então, já vou para cá. Já posso eliminar C e E. Agora, o B, lembrando que o B é o 3 e o 3 é azul, então vai ser branco e azul. Só tenho aqui a letra D nessas duas primeiras sequências. Se você for tentar caracterizar, o 2 é verde, ó, no ponto C, e no ponto D é o vermelho, tranquilamente. Questão 13, letra D. Questão 14, muito fácil. A formação da sombra evidencia o quê? A luz se propaga em linha
reta. Muito fácil essa questão, tá? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. A velocidade da luz independe do referencial? Nada a ver. A questão da sombra só vai ser caracterizada porque a luz ela não consegue fazer uma curvatura, né? Um desvio do obstáculo, e aí ela bate no obstáculo projetando a sombra. Isso é uma característica da propagação retilínea da luz, portanto, 14 é a letra A. Questão 15 diz, durante um eclipse solar, um observador no cone de sombra vê um eclipse parcial? Não. No cone de sombra vê um eclipse total. Na região da penumbra, vê-se um eclipse total? Não. Vê-se um eclipse parcial. Na região plenamente iluminada, vê a lua eclipsada? Não. Na região plenamente iluminada, não se vê nada sobre o eclipse. Na região da sombra própria da Terra, vê somente a lua? Não. Na sombra, você não vê absolutamente nada, não é? Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar. Ok? Aqui, na questão 16, numa aula de física, foi comentada a situação esquematizada abaixo, onde motorista e passageiro conversam olhando o espelho retrovisor interno do carro. Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar a aplicação de quê? Olha só, aqui eu tenho a certeza de que o passageiro está vendo o motorista e o motorista está vendo o passageiro. Isso aqui, ó, é o caminho da reversibilidade, tá bom? O caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Se a imagem estiver chegando no motorista, o motorista está vendo o passageiro. Se a imagem está batendo no espelho e chegando no passageiro, o passageiro é que está vendo o motorista, ok? Nesse caso aqui, então, eu tenho o quê? Reflexão difusa? Não, reflexão difusa eu não estaria vendo uma imagem perfeita. Fenômeno da difração? Não, difração é a questão de contornar obstáculos, tá certo? Atravessar fendas. Princípio da reflexão, ou aqui, princípio da reversibilidade da luz. Nós entendemos que a reversibilidade, porque aqui, ó, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. A gente poderia até confundir com o princípio da reflexão, tá certo? Só que nesse caso aqui, o princípio da reflexão, ele cria somente uma imagem, mas aqui o princípio da reversibilidade nos diz que aqui o motorista pode estar vendo o passageiro, quanto o passageiro está vendo o motorista. Tá bom? Assim, portanto, questão 16, letra D. Na questão 17, nós temos a condição de ver as palavras ou as coisas pelo espelho. Se você quiser, você pode pegar seu celular desligado, né? Colocar ao lado dessa imagem, você vai ver como é que fica a formação. Você vai pegar seu celular desligado, coloca do lado dessa imagem aí e você vai ver como é que se forma a palavra, tá certo? Portanto, não pode ser a letra A, nem, deixa eu ver, letra B, ó, o A, você colocar um espelho aqui, vem primeiro o A, vem o I, vem o R no sentido contrário, outro R no sentido contrário, o O e o S no sentido contrário. Portanto, aqui nós temos que a letra B, tá certo assim? Questão 17, letra B. Questão 17, letra B. A questão 18, né, é mais uma questão de espelho. Se você colocar um espelhinho aí, ou colocar seu celular desligado ao lado da figura, né, dependendo da inclinação, você consegue ver a formação do novo horário. Então, aqui é o seguinte, no relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, ao observar a imagem desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas, né? Ele já está vendo a imagem, ao observar a imagem. Portanto, na imagem está marcando 8 horas, quando, na verdade, o relógio está marcando quanto? Se você colocar um espelhinho, né, aqui do lado, você vai ver que esse ponteiro ele vai estar aqui, ó, mais ou menos onde é o 4, ou exatamente onde é o 4. Portanto, é 4 horas. Tá bom assim? Tranquilo? Muito bem. Para nós terminarmos aqui, ó, da Universidade
do Ceará, né, Unifor, nós temos que fisicamente a luz é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Lembre-se sempre disso. A luz é o agente físico responsável pela sensação visual. Quando a luz incide em uma superfície, pode ocorrer vários fenômenos. Reflexão regular, que é o espelho com a superfície bem polida. Reflexão difusa, quando o espelho ele é fosco, ele tem imperfeições. Refração, quando a luz passa pela lente, e a absorção dos raios luminosos quando a superfície é preta, né? Então, nós temos aqui os tipos, né? As figuras vão nos mostrar algumas situações da figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, e aí você vai responder tranquilamente. Aqui está acontecendo o quê? Uma reflexão perfeita, porque os feixes chegam paralelos e saem paralelos, né? Com o mesmo ângulo. Então, a figura 1 é uma superfície bem polida. Superfície 1, então, letra A não pode ser, ó, S1 rugosa, tá? S1 metálica e muito bem polida. Opa, letra B aqui já me deixa antenado. A2, eu tenho uma reflexão difusa, ó, porque não sai, a reflexão não sai perfeita. Vamos ver? Então, na situação 2, é um corpo de superfície preta? Não. Então, a letra B já está fora também. Letra C, diz assim, a superfície 1 é uma superfície metálica e muito bem polida? Sim. S2 é rugosa? Sim. S3 separa dos meios transparentes? Sim, porque está passando de um meio para outro, né? S4 é um corpo de superfície preta. Portanto, aqui nós temos a letra C. Aqui uma superfície bem polida, uma superfície rugosa na figura 2. Na figura 3, eu tenho uma refração, porque está passando de um meio para outro. E aqui a radiação está sendo totalmente absorvida. Portanto, é a letra C. Superfície muito bem polida. 2, rugosa. 3, meios transparentes. E S4, superfície preta. Ok? Valeu, um abraço. Deixa aquele like aí para curtir o vídeo, ok?